Oi, tudo bem? Infelizmente, não existe uma faculdade, né, um manual, né, para se tornar pai, para se tornar mãe. É muita prática, são erros, são acertos, né, são cometidos. E será que tem como, né, ter estratégias para educação deles, né? Por exemplo, se os filhos são gêmeos, univetelinos, idênticos, como é que seria a educação deles? Se eles têm idades parecidas, se é um menino e a outra é uma menina, se o outro filho é uma menina, se a diferença de idade é muito grande, por exemplo, se um deles é adotado, se um deles tem alguma necessidade especial, se os pais são separados, como é que educa os filhos nesse caso? Né? Quando um deles se destaca mais do que o outro, né? Tem algum tipo de talento especial. Afinal, o que a gente pode pensar a respeito de educar diante dos filhos, né? No vídeo de hoje eu quero te ajudar a refletir sobre como lidar com filhos, como educar filhos com essas características que eu citei. Vamos comigo? Você tem filhos gêmeos? Que legal! Cuidar, eu imagino, deve ser um grande desafio e educar mais ainda, né? E você faz tudo igual para eles, né? Por eles serem gêmeos? Qual que é o problema de você fazer isso? Bem, é importante que você lembre que filhos gêmeos não significa que eles são iguais, né? Por mais que eles sejam muito semelhantes fisicamente e até muito unidos. Pode ser que eles durmam no mesmo quarto, que você vista um igual ao outro por um tempo, mas isso a longo prazo pode ser muito prejudicial para eles, psicologicamente, emocionalmente falando. É aconselhável que desde pequenos, né, eles percebam que são pessoas diferentes, sabe? Até para não causar uma dependência muito grande, uma dependência emocional muito grande ao longo prazo, assim, sabe, no decorrer da vida deles. Todo mundo, gente, quer ser diferente, né? Todo mundo precisa ter a sua identidade. Então, provavelmente eles são iguais, mas têm temperamentos muito diferentes. Então, busca respeitar isso e na hora que tiver que, por exemplo, dar uma bronca, né, educar, falar algo, né, não faça sempre isso com os dois juntos, faça separadamente, porque pode ser que provavelmente um seja mais agitado, o outro nem tanto, e aí acaba que um acaba pagando pato pelo outro, né, nessas horas, né. E assim, evita de ficar fazendo comparações, né, em relação a eles, né, para eles não entrarem numa rivalidade desnecessária, ou até para eles não ficarem pensando ou sentindo, né, que eles precisam ser iguais o tempo todo, né? Respeita o ritmo de cada um deles, para que eles desde pequenos possam entender que eles podem ser quem eles quiserem, que mesmo com temperamento diferente, eles são amados, que eles não precisam ser, né? Quer dizer, ser igual eles já são, né? Mas assim, que eles não precisam fazer tudo igual, né? Então, assim, que eles sejam iguais, sim, né, fisicamente, mas que eles possam ser pessoas diferentes ao longo da vida, né? É interessante, por exemplo, até que eles estudem em salas separadas, tá? No colégio, para que cada um tenha o seu grupo de amigos e até para as pessoas não ficarem confundindo os dois o tempo todo. Imagina como é que isso deve ser desgastante, né? Então, assim, é importante também, por exemplo, que cada um possa escolher o que quer, né? Os programas que querem fazer. Imagina sempre ganhar presentes iguais, roupas iguais. Permita que eles possam expressar suas personalidades nesse processo educativo deles. E sempre que possível, que cada um deles tenha o seu tempo, o seu momento com os pais, né? Então, uma hora um sai com a mãe, o outro sai com o pai, que vocês possam conversar individualmente, né? Não precisa ficar fazendo tudo junto. Então, assim, eles não precisam ter o mesmo estilo de roupa, o corte de cabelo, ter tudo igual, de verdade, né? Tente se colocar no lugar deles e imaginar como deve ser ruim ter alguém que é muito parecido, né, que é semelhante a você, e por conta disso você não poder se expressar, você não poder
ser diferente, né? E é um sofrimento desnecessário, né? Que você pode ajudar seu filho nesse sentido na hora de educá-lo. Seus filhos têm pouca diferença de idade? Tipo, eles brigam muito entre si, disputam muito espaço? Como buscar estratégia, né, para educá-los, né? Se teus filhos têm mais ou menos a mesma idade ou pouca diferença, né, educá-los pode parecer fácil, mas nem sempre, né? Principalmente na hora que eles começam a brigar, né? É muito importante que você como pai, ou você como mãe, ao invés de explodir simplesmente ou colocar de castigo direto na hora que eles começam a brigar, que você busque conversar, ouvir os dois e ao invés de emitir um julgamento, um castigo, que na verdade também é punir, simplesmente punir e não educar, né? Convidá-los a refletir sobre essa situação, né? Se eles tiverem uma idade que eles consigam fazer isso, né? De alguma forma, né? Por exemplo, o que você fez para o seu irmão, né? Será que vocês conseguem conversar e juntos tentar resolver a situação? Provavelmente eles estarão nervosos, irritados. E aí, assim, não tenta tirar eles do desconforto, né? Pedindo para eles fazerem outra coisa. Ou forçá-lo a fazer as pazes, né? Tipo, eles estão querendo se matar e você tá lá pedindo para ele dar um abraço no irmão, né? Tente educá-los, né? Ajudando para que eles reflitam sobre as próprias atitudes, né? No sentido de sem castigos que deixam a pessoa, na verdade, sem saída, né? Não buscam tanto aquela questão da reflexão, né? De você pensar no que você fez, né? E sem ser a salvadora da situação, no sentido que decide quem está certo e quem está errado, que toma partida entre esses irmãos, né? Quanto mais cedo seus filhos tiverem, começarem a lidar com as próprias emoções e sabendo reconhecê-las, né, e entendendo que eles têm um espaço dentro de casa, né, para manifestar essas emoções, melhor. Então, brigas, desentendimentos, né, são comuns, né, não é algo exclusivo só da infância ou da adolescência, por exemplo, né. Nós adultos também brigamos, né, e assim, mas cada vez que acontece algo dentro de casa, que seu filho entende, né, que foi resultado de uma ação dele e que ele pode ter autonomia para resolver isso, né, mais inteligência emocional ele vai ter e você não vai precisar ficar se desgastando tanto, né, porque estará educando os seus filhos, né, a longo prazo, assim, na verdade, ao invés de simplesmente estar colocando eles de castigos que o castigo é mais oprimir um comportamento pelo medo, digamos assim. Então busca o diálogo sempre com seus filhos. Na hora da briga entre seus filhos, que um é menino e a outra é menina, você esquece que isso não faz diferença na hora de educar? O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, não dá para negar que o fato que as meninas costumam ser mais obedientes, mais flexíveis e que você não vai poder exigir às vezes o mesmo ritmo, o mesmo tipo de comportamento de um menino, né? Mas claro que isso varia de caso a caso, né? E não é porque, por exemplo, um é menino, né, e a outra é menina, que você vai fazer a diferença deles na educação e no que você cobra deles dentro de casa, por exemplo. Não é só a menina que tem que arrumar a casa, lavar as vasilhas, ajudar nas tarefas de casa, você concorda comigo? Meninos podem e devem também colaborar dentro de casa e ter direitos e deveres, assim como a sua família, a sua filha também tem, assim como você cobra isso dela. Isso vai fazer com que os dois tenham respeito, cumplicidade e não se desrespeitem tanto, tanto eles mesmos quanto os outros, entendeu? Por questões de gênero, por exemplo, porque um é menino e o outro é menina lá no futuro, porque um é homem e o outro é mulher. Você também vai colaborar com certeza para que sejam crianças mais criativas, participativas, menos egoístas no futuro. É importante que os pais busquem educá-los na base da igualdade de direitos e deveres, no sentido assim, tudo bem de vez em quando o menino sair com o pai e aí a menina sair com a mãe, mas por exemplo, se a menina quiser ir ao futebol também, qual que é o problema, né?
Se ela quiser brincar de oficina, de consertar alguma coisa, e se o menino quiser ir brincar de cozinha, né, de cozinhar com a mãe, qual que é o problema também? Questões do que é de menina e o que é de menino são coisas que são transmitidas pelos pais, né? Então, que tal você buscar ter mais flexibilidade pensando na formação deles para o futuro, né? Que essa questão isso é para menina, isso é para menino, na questão das profissões, né? A gente vê tantos chefes de cozinhas que são homens, né? Que cozinham, você vê mulheres jogando futebol, né, nos esportes e sendo pilotas, né, fazendo tanta coisa, né, sendo presidentes, enfim. Então, assim, envolva, né, na sua casa, faça com que as crianças participem das tarefas, seja ela menina, seja ele menino. Afinal, eles moram na casa, concorda? Não permita que eles se sintam menos amados ou menos amadas, ou mais cobradas, menos cobrados, por exemplo, por serem menina ou por ser menino, sabe? E que eles não possam fazer algo por causa disso. Busca sempre esse diálogo, essa abertura, né? Abrir a mente, flexibilizar em relação a isso, né? Na hora da educação, para que eles possam crescer juntos, amigos e parceiros um do outro ao longo da vida e com certeza respeitando os outros seres humanos que eles encontrarem pelo caminho, independente da questão de gênero. Você teve filhos com um espaço de tempo assim muito grande entre um e outro? As idades são muito diferentes? Está com dificuldade de educá-los? Eles entram muito em conflito com você? Eu acredito que a questão da diferença de idade, por exemplo, não deveria ser sentido por eles como uma vantagem, sabe? Sabe quando você fala assim para o mais velho, quando o outro apronta, né? O mais novo apronta. Mas você tem que entender, porque você é o mais velho, ele é criança, ainda não sabe. Isso vai causando um desgaste muito grande para eles, né? Porque você vai fazendo com que o mais velho sinta que ele nunca é visto, considerado por ser mais velho. E que ele tem que ter também ter que dar conta de tudo por ser mais velho e que esse mais novo é tipo o rei da casa, né? Por ser mais novo. E sentir assim é muito ruim, né? Então, assim, além da rivalidade, né, do ciúme que começa a ter entre esses irmãos, ele pode começar a achar, por exemplo, que você gosta mais do mais novo do que dele, né? Então, assim, o mesmo também vale se há um desequilíbrio nessa questão em que o mais velho pode tudo, pode acontecer isso também, né? E o mais novo é sempre cobrado, muito exigido, né? Busca educá-los sempre lembrando da importância das regras, dos direitos e deveres, independente da idade que eles tenham, né? Ajusta isso de acordo com a idade deles, né? Tenta sempre o diálogo, mostrando que respeita o momento de cada um, o temperamento de cada um e, claro, as necessidades que cada um tem nesse momento em que a questão da diferença de idades é tão grande, né? E tenta, assim, não pirar, né? Pensando que se você fez para um, né, tem que fazer para o outro também, no sentido assim, eu levei seu irmão no parquinho, agora eu tenho que fazer alguma coisa com você, né? Os filhos costumam, né, têm necessidades diferentes, cada idade exige uma coisa diferente, né? Então, assim, na verdade, é muito mais você buscar ser suficientemente boa, né, na educação dos seus filhos, né? Fazer o que é possível, atender as necessidades deles de acordo com o que você pode, que você dá conta, mostrar para eles que eles têm pais reais, né? Pais que erram, pais que acertam, pais que precisam de ajuda e que amam muito os seus filhos, né? Independente da idade ou de quão diferente que eles são. Se você percebe, né, que está havendo algum tipo de desequilíbrio nessa questão, né, da questão do cuidado, da atenção em relação a um ao outro, né? Vai lá e arruma isso, faz o ajuste necessário, porque é difícil mesmo ter um equilíbrio, né? Cada idade tem um nível de atenção, digamos assim. E faz esse ajuste para que vocês tenham uma relação mais próxima, né? Cada vez mais saudável, né? Isso é possível. Quando você tem filhos, por exemplo, e um deles é adotado, né? Qual o cuidado que você precisa ter?
Não é porque, por exemplo, um dos filhos é adotado, né, que as regras da casa, as regras de educação serão diferentes das regras para os filhos biológicos e vice-versa, concorda? Os filhos não devem sentir que há algum tipo de vantagem ou desvantagem entre eles, sabe? Inclusive, acredito que pai e mãe, independente de ter filhos biológicos ou de ter filhos adotivos, devem sempre lembrar, ter em mente que pai e mãe é quem faz esse papel, então é quem ama, é quem cuida, né? E nesse sentido, quanto antes a criança souber que ela é adotiva, né, que ela foi adotada, que ela foi escolhida, né, por vocês, melhor. Então, assim, não seria interessante ela depois ela pensar que de alguma forma, assim, ela teve algum tipo de diferença no tratamento e na criação dela por causa disso. Pode ser que por causa disso, inclusive, ela até tenha mais amor do que os outros filhos, no sentido que os pais queiram protegê-la mais ou ser até mais tolerantes, né? Mas filhos pedem limites, tá? E dar limites, falar não, serem sinceros, transparentes com eles, também é amor, né? Então, assim, deixa claro para os seus filhos biológicos também que não há diferença de critério na questão da educação ou no amor, né, por eles, sendo o filho biológico ou do coração. Todos eles, na verdade, são filhos do coração, né? Então, assim, e que tem direitos e tem deveres igual, né? Então, assim, os pais têm que tomar muito cuidado com uma certa tendência que nós, seres humanos, temos, né? De proteger mais aqueles que a gente considera que são mais fracos ou mais frágeis, ou que a gente acha que precisa mais pela história de vida, por exemplo. E aí a gente pode acabar estragando essa relação, né? O desenvolvimento emocional, psicológico dessa criança, né? Até por excesso e cuidado, né? Excesso de cuidado e amor, né? Que a gente dá para eles. Então, por exemplo, se você já tentou várias estratégias alternativas para lidar com essas crianças, para educar e está tendo muitas dificuldades para colocar limites, para integrar esses filhos entre si, né? Para cuidar. Então, assim, busca uma rede de apoio, né, pessoas que tenham a mesma experiência que você, né? Busca uma ajuda profissional, uma psicóloga, né? Uma ajuda psicológica, né? Para você, ou até para os meninos, ou para todos, né? Para que alguém de fora possa entender por que às vezes vocês estão tendo tantos conflitos, por que está tendo tantas falhas na comunicação, porque às vezes vocês podem estar tendo até um distanciamento nessa relação, né, de vocês, né? E às vezes vai precisar desse olhar de fora de alguém para descobrir o que está acontecendo nesse relacionamento familiar, tá? Pensa nisso. E como educar, por exemplo, um filho que tem necessidade especial, por exemplo? E aqui eu quero falar no caso, por exemplo, de um ser especial, ter algum tipo de deficiência e o outro não ter. Como é que você faz para educar esses filhos, né? É difícil para você, como mãe, buscar um equilíbrio nesse sentido para educar essas crianças? Porque o que eu estou querendo dizer com isso? É muito comum que a mãe que tem filhos cujo um tem necessidade especial e o outro não, seja, por exemplo, muito rigorosa com um e mais permissiva com o outro, né? Eu imagino como é difícil mesmo para você buscar encontrar esse equilíbrio nessa relação com as crianças, né? Então, assim, eu acredito que nesse caso é muito importante que antes de cuidar deles, né, você como mãe cuide do seu equilíbrio emocional, né? Porque não é fácil. Um filho especial muda a vida totalmente, principalmente da mulher, e acaba exigindo mais dedicação, atenção. E assim, eu percebo no consultório que há uma tendência da mãe se sentir culpada, sabe? Como se ela tivesse algum tipo de responsabilidade naquela limitação da criança, sabe? Por isso não consegue fazer o que precisa para educar essa criança, sabe? Às vezes não consegue dar um limite para ela por conta da limitação que ela possa apresentar. É o seu caso? Claro, assim, que dependendo de qual é a limitação da criança, né, e o quanto ela consegue interagir com o mundo ou não de verdade, claro que como qualquer outra criança, ela precisa de limite, né?
E é importante que ela aprenda a se frustrar, que ela saiba respeitar os outros, as regras, estando perto de você ou não, mesmo com a limitação dela, que ela possa apresentar. É importante que você busque, por exemplo, um espaço também de tempo e de cuidado com esses outros filhos que não têm necessidade especial, né? E, se possível, que você busque redes de apoio também de outras mães que estão enfrentando a situação que você vivencia, né? Para que vocês possam trocar experiências, né? De como elas fazem, né? E até para que você não sinta que você está sozinha nessa vivência, nessa experiência que você está tendo. Então, assim, é sempre bom conviver, trocar experiência com as mães, com as famílias que possam ter essa experiência, que possam ter essa mesma estrutura familiar que você tem. Busca pesquisar na sua cidade se tem algum tipo de trabalho. Às vezes, por exemplo, se você vai em algum tipo de associação para cuidar dessa criança especial, às vezes tem ali um grupo de apoio com psicólogos, com diversos profissionais, né? Que você pode estar tendo esse suporte, né? Então, assim, é sempre possível a gente aprender junto, né? Então, cuide para que a sua questão emocional, né, não atrapalhe o papel que você precisa desempenhar na educação dos seus filhos, né? Olha para você também, de verdade, né? Pais que estão bem emocionalmente, com certeza vão conseguir educar melhor essas crianças. E assim, educar não é fácil, realmente é um processo muito difícil. Então, assim, é principalmente um exercício de autoaceitação que você precisa ter, que você precisa entender, que você está buscando fazer o possível na criação dessas crianças, mesmo com os e acertos, erros e acertos que possam acontecer nessa relação, mas cuidado para não ficar colocando a sua vida totalmente só para um e esquecer do outro. Olha para os dois, tenta integrar os dois em alguns momentos, né? Fazer programas todos juntos, né? Às vezes fazer só com o outro que não tenha necessidade especial, tentar administrar isso tudo, flexibilizar. Eu espero que você, cada vez mais que você busque fazer esse movimento de autoconhecimento, de equilíbrio emocional, de aceitação dessa condição que você tem na sua vida, na sua casa, com certeza isso vai começar a ficar mais leve. Você tem muitos problemas para educar seu filho, já que você e o pai dele são separados? Né? Na casa de um, às vezes parece que pode tudo e aí depois a criança volta terrível, desobediente. Bem, é muito importante, né, que vocês busquem entrar em um acordo para o bem da criança, né? O que eu quero dizer com isso, né? Que ambos busquem participar da vida da criança, né, e estabelecer regras em comum para o bem dela, né? Então, assim, independente de qual casa que ela esteja, né, ela ter aquelas regras, né, de acordar, né, de arrumar a cama, né, de respeitar os horários de almoço, todas essas coisas que a criança precisa ter, todos esses limites, né, do que pode, o que não pode, quanto tempo joga de videogame, etc. E é claro que vocês vão ter algumas regras divergentes, né, por exemplo, porque nem toda casa funciona do mesmo jeito, né, mas que isso não prejudique a educação e o bem-estar da criança como um todo, sabe? É mais uma questão de vocês ajustarem o limite, de buscar ser flexível para para o bem dessa criança e tentar encontrar um ponto de equilíbrio entre as partes. Se às vezes os pais, né, que separaram, não têm um relacionamento muito saudável, então buscar sempre o diálogo e, se caso for necessário, buscar o apoio de outros familiares, por exemplo, caso seja necessário, para que a educação dessa criança não seja comprometida, para que ela continue sendo cuidada, amada, mesmo que os pais não estejam mais juntos. E quando um dos filhos é muito inteligente, por exemplo, tem um talento, né, algo muito especial, como educar esse filho e os outros sem que haja uma desigualdade nessas relações? Porque, veja bem, é muito importante que você tenha cuidado, né, para que esse filho que destaca diante dos outros não se torne arrogante
e pense que tem algum tipo de vantagem em relação aos irmãos por conta desse talento ou dessa coisa que sobressai dele, né? Você pode estimular esse filho, por exemplo, a cada vez mais ter esse talento, né? A realmente crescer, a se desenvolver, mas ele precisa também de regras, ele precisa de horários, ele precisa de limites e deveres também, assim como os outros irmãos também, né? Então, assim, é preciso um cuidado para que ele não acredite que ele pode tudo, que ele pode fazer tudo por conta dessa característica especial, né? Esse dom, às vezes, que ele possa ter muito diferente. E deixar claro para ele também que se um dia, vamos supor, ele não quiser mais desenvolver isso que parece um dom, um grande talento, porque muitas vezes pode ser que ele canse, que ele não vá querer fazer mais aquilo. Então é muito importante você, como pai, você como mãe, dar esse espaço para ele também de escolha, caso ele descubra, não é isso mais que eu quero fazer. E aí os pais têm que tomar muito cuidado nessa hora, para não se projetar muitas vezes nesse filho que realiza às vezes aquilo que você gostaria de fazer, sabe? Algo que às vezes você queria ter sido e não foi, ou algo que você admira, né? E assim, os irmãos que não se destacam tanto também, eles precisam ser amados, cuidados, estimulados, assim como o outro, porque vai ter uma tendência de todos os recursos, ou às vezes de estimular demais esse que tem esse dom ou esse talento especial, em detrimento dos outros, né? Tipo, eu quero isso, mas não, é para o seu irmão, não, é porque ele vai participar de tal competição, não sei o que, e aí o outro sempre fica à parte, né, para um escanteio, assim. Então, assim, é preciso que os pais tomem esse cuidado, né? O filho que pode se tornar preferido, assim, dos pais por algum motivo, e que sempre tem algum tipo de vantagem por conta disso, que se beneficia sempre diante disso, pode ser aquele adulto difícil, aquele adulto que vira Peter Pan, né? Que não quer, que depois não quer crescer, que não quer amadurecer e que no futuro tem essa dificuldade mesmo de crescer e não sabe lidar, por exemplo, com a frustração, né? Com o fato às vezes de que ele não vai ser sempre o melhor, né? Que ele não vai ser sempre ter esse suporte, né? Então, assim, os pais precisam estar atentos a isso também. Afinal, o que pensar, né, a respeito de educar diante dos filhos, né? Como faz isso, né? Independente da característica que seu filho possa ter, eu posso até ter falado aqui no vídeo muita coisa que não encaixa na sua situação, né? O que você precisa sempre lembrar é que educar, colocar limites, falar não, é também amor, né? Então, assim, que nem sempre também você vai acertar, né, na educação deles, você vai se ver errando algumas vezes, mas que você sempre pode recomeçar todos os dias. Então, assim, outro dia eu vi um vídeo do Dr. Hisami Tiba, que escreveu aquele livro, né, Quem Ama Educa, e que ele explica o que é educar, né? Ele fala que nem sempre o que você escuta, né, você lembra, por exemplo, que geralmente quem nos vê fazendo algo, por exemplo, imita. Ou seja, o seu filho, ele vai aprender muito mais com o que você faz, né, com a prática dessa vivência entre vocês, do que com você fala para ele, entendeu? Então é muito mais o exemplo que você dá, o que ele te vê fazendo, que ele vai acabar reproduzindo. E que geralmente quem faz, né, executa, aprende. E que quem aprende, reproduz algo a longo prazo, né? Então, assim, esse processo de educar os filhos é uma coisa que você vai melhorando ao longo do tempo, né? Então, quem faz, executa, aprende, né? Então, que você possa se lembrar sempre disso na educação do seu filho e buscar se cuidar, se perceber. Por exemplo, se você verificar que questões emocionais suas, né, da sua história, ou envolvendo até seu relacionamento com seu parceiro, né, por exemplo, estão te atrapalhando nesse processo, principalmente já que diante dos filhos vem muita coisa nossa à tona, né, muita coisa assim que estava escondida aí dentro, começa a aparecer, né, nesse processo que é tão intenso de educar os filhos.
Então, assim, você lembra de coisas da sua história, né? E é um relacionamento muito intenso, né? Que é difícil você, na prática, conseguir ter um certo distanciamento. Então, se você perceber que você precisa de ajuda, de um apoio psicológico, faz isso, busca uma rede de apoio, busca alguém para te ajudar nesse processo de autoconhecimento tão intenso que acontece quando você se dispõe a educar um outro ser humano, né? Então, assim, porque é difícil, né? Algo do tipo assim, ah, agora não, agora eu não sou eu aqui agora, né? Agora eu sou só a mãe, ou eu tenho que dar conta de tudo, né? Na verdade, não é descartar essas outras partes suas, né? Por exemplo, a mãe, a filha, a esposa, a amiga, né? É integrar todas essas partes suas, né? A essa vivência sua, a esse papel de mãe, por exemplo. Então, assim, se você precisar de mim, eu tô aqui, tá bom? Vai ser um prazer te ajudar. Um abraço e até o próximo vídeo.